Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Kemi, pela recepção amigável. Eu pretendia perguntar a vocês, mas eu acho que hoje em dia, pelo nosso conhecimento, está tão assim estabelecido, mas nem sempre foi assim. A pergunta seria: haverá alguém aqui que não acredite nas cidades espirituais, nas colônias espirituais? Quando Allan Kardec, quando Chico Xavier publicou seu livro Nosso Lar, Casou Muito, Celeuma. Muitos não acreditaram, acharam que tinha animismo, que era invenção, coisa ridícula, né? E ele disse, mas a coisa foi revelada, existem outros livros que falam sobre isso, sobre as colônias espirituais. Naturalmente, ele estava se referindo a livros espiritualistas. Mas aí diz, olha, Allan Kardec, o que muitos contestam, na codificação não fala em cidades espirituais, né? Em colônias. Talvez não fale com esse nome, com esse termo, mas está na codificação, pelo menos na revista Espírita, né? Nós vamos ver, podia projetar o primeiro slide, aqui, iniciar a projeção. Ora, Jesus se refere diretamente a ela. Quando diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado um lugar, virei novamente, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Nós vamos entender um pouco mais adiante o que é preparar um lugar para nós, que certamente não existia adequadamente para aqueles discípulos dele, os apóstolos, um local adequado, e nós podemos depois discutir por quê. Pode seguir adiante. Então, as diferentes moradas, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, são os mundos que circulam no espaço infinito, que são moradas correspondentes ao adiantamento dos espíritos. Então, de acordo com a nossa afinidade, nós iremos para esses mundos. Nem sempre mundos, planetas diferentes, mas mundos também vibratórios. Independente da diversidade dos mundos, pode se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, que variará ao infinito o meio em que ele se encontra. Ou seja, dependendo das condições morais, morais do espírito, ele pode ir para um local melhor, né? Ou não, mas também, como disse um autor espiritualista, diz que esses mundos são também, além de espaço, são intenções, são pensamentos que nos conduzem a ele. Então, tanto é um local, quanto é uma situação mental. Próximo. Pode seguir adiante a Kemi. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se já foi dito, como já foi dito, se há esses mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. E mundos aí você pode entender como mundos transitórios, que muitos desses planos vibratórios são transitórios, as colônias são, né? Como pode entender também mundos ainda primitivos, que servem de morada de repouso para aqueles que estão em processo reencarnativo, durante o período entre as encarnações. E então diz que há mundos, particularmente, destinados a espíritos errantes, né? Que pode servir de habitação temporária, espécie de acampamentos, onde ele descansa de uma erraticidade longa, né? São posições intermediárias que é graduada de acordo com a natureza dos espíritos que têm acesso a eles. E agora,
no céu e inferno já começa a falar sobre isso. A Condessa Paula diz que são os vossos palácios e os vossos salões dourados, perto das moradias aéreas, dos vastos campos do espaço, matizado de cores que fariam empalidecer o arco-íris. Então, as moradias aéreas são muito superiores às nossas moradias terrenas. Esse é um ponto que muitos espíritos relatam. Vamos adiante? Pode continuar a Kemi, por favor. Bom, Verônica, você poderia ler? Posso. Colônias espirituais. Se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui de outras. É seguramente a existência das habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Não nos pouparam de críticas. Casa de espíritos em Júpiter, que gozação! Que seja, nada tem a ver com isso. Desde que tenha um corpo, por mais frágil seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo, ou pelo menos um local de repouso, consequentemente uma casa. Como nós, ainda esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Kardec, Revista Espírita, agosto de 1858. Então, você veja, no ano que iniciou a publicação da Revista Espírita, em agosto já tinha uma comunicação nesse sentido. E Kardec foi ridicularizado por alguns, tanto espíritas ou que espiritualistas. Acharam que era uma gozação a presença de casas e habitações no mundo espiritual, né? No caso, se referia a Júpiter, porque teve um desenho feito por Palissy, pelo espírito Palissy, e que Victorien Sardou fez, que não era desenhista, fez um excelente desenho, né? Totalmente inspirado, né? Mas a Kardec já diz aí que tem casas realmente, tem reuniões, eles moram em algum lugar, eles comem, eles bebem, né? E edifícios que têm as diferentes finalidades. A seguinte, isso aqui, só para dar uma ideia geral do que se falou sobre isso antes do nosso lado. Isso aqui é do Swedenborg, Emanuel Swedenborg, isso é em 1775, antes de Allan Kardec nascer. Ele diz que pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades, palácios e casas. Há escritos e livros, há funções e comércio, há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Isso é confirmado por várias comunicações de espírito, que tudo lá é mais perfeito, mais belo, né? Que nós não temos nem ideia, porque eles não têm palavras para descrever. Próximo. E os espiritualistas dizem, Arthur Findlay, no Limiar do Etéreo, em 1931, na publicação desse livro, ele também fala sobre isso. E é interessante que o outro mundo é absolutamente real. Não existe apenas a flutuar qual uma esgarçada nuvem, no estado incorpóreo, sem forma ou configuração. Esse mundo etéreo é o real. Dele viemos e para ele voltaremos. Tem casas, igrejas, campos, árvores, flores, música, vestuários e todos os prazeres que a mente possa desejar. Os laços de família se reatam novamente entre aqueles que aqui viveram unidos pela afeição.
Interessante, não é? Como ele nos diz isso. E Divaldo Franco, falando sobre colônias espirituais, ele diz: nós não ficamos errantes. Tem espíritos errantes que ficam na erraticidade, que formam grupos de bandidos, de desocupados, como aqui na Terra. São grupos de rua, espíritos perturbados que, aos volumes, aplaudem as nossas loucuras, estimulam o crime, perturbam-nos. Mas nós temos também os lares, os santuários. Então, esses grupos de espíritos, porque a gente tem os espíritos errantes, porque precisam de reencarnar, mas temos errantes, e esses vivem em casas, estudam, trabalham, etc. E temos errantes, que são o que a literatura espiritualista americana chama de earthbound spiritus, espíritos presos à Terra, ligados à Terra. São esses que continuam exercendo as atividades como se estivesse ainda no corpo, sem perceber que as pessoas não os percebem, né? E são eles que nos obsidiam muitas vezes, né? E a vida além do véu também diz, né, que as paisagens são como uma terra aperfeiçoada, existem montes, rios, belas florestas e muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Então, as casas foram adquiridas por aqueles que vieram antes e cederam aos familiares. A cidade e os domínios de Castrel, que Castrel é um espírito mais elevado, ele diz: avistamos a cidade e descemos em frente à porta principal, pela qual penetramos na principal rua. Havia grandes casas ou palácios, residências dos mais importantes oficiais daquele distrito, do qual a cidade era capital. Muitos edifícios não eram residenciais ou residências, mas tinham algum fim útil. Vocês percebam que ele diz em frente à porta principal. Provavelmente só existia uma porta para entrar na cidade. Portanto, a cidade era murada. Por que murada? Para defesa. E nós vamos ver isso mais adiante. Pode passar, Akemi. Aqui é o nosso lar. Isso é a imagem copiada do filme Nosso Lar, mas que as imagens foram baseadas nas descrições feitas por Egorina Cunha e confirmadas por Chico Xavier, com a participação de André Luiz e do espírito Lúcio, né? Então, o que é que Chico Xavier diz? O nosso lar é o retrato de muitas das colônias que nos aguardam, mas não é propriamente um retrato único, porque possuímos além da Terra, e quando ele diz da Terra, além da Terra não é além do planeta, além da vida física, muitas e muitas cidades de natureza superior e outras de natureza inferior, a que chegaremos inevitavelmente, segundo as nossas escolhas e méritos neste mundo. Então, nosso lar, conta-se, André Luiz conta, que foi fundada no século XVI, 1500 e pouco, pelos portugueses nobres desencarnados do Brasil e que chegaram aqui, encontraram, depois que desencarnaram, um ambiente totalmente primitivo. Não tinha cidade, não tinha nada. Existiam as vibrações das mentes primitivas dos índios desencarnados. E eles tiveram muito trabalho para trazê-los para o pensamento deles, porque eles ainda eram atrasados, talvez alguns deles ainda adversários, poderiam ter sido mortos pelos portugueses, tentando escravizá-los, e talvez hostis a esses espíritos que chegavam. Então, depois de muito trabalho, eles conseguiram edificar essa cidade grandiosa, nosso lar. Ele diz, aonde tem essas vibrações nobres, delicadas, havia aquelas vibrações primitivas que levou muito trabalho para vencê-las. Lógico, a gente depreende que também alguns sugerem
que mesmo aqui depois aqueles colonizadores de outras nações, franceses, holandeses, também podem ter querido abordar nosso lar, conquistar, porque ela é fortificada, né? Próxima. Então, vocês vejam aqui o retrato que a Igorina Cunha, com vários desprendimentos, foi levada e fez esse desenho, e Chico Xavier confirmou que é exatamente desta maneira. Vocês vejam aqui, nessa planta baixa, é que eu não estou conseguindo botar. Aqui na parte bem inferior, nós temos o portão principal, onde você tem essa muralha ao redor. A muralha é cercada por baterias elétricas, que já foram acionadas antes. Nesse campo que circunda essa muralha, tem os campos de cultura. E André Luiz, se vocês se recordam, conta que ele saiu dessa parte que é considerada esse triângulo, que é em forma de estrela. Essa ponta de estrela é o Ministério da Regeneração, onde ele trabalhava, né? com a enfermeira. Alguém se recorda do nome da enfermeira? Tem a Venera? Narcisa. Quem? Narcisa. Narcisa, foi a Narcisa. Então ele veio com Narcisa e Justino, que era o vigilante, veio chamar que tinha uma mulher que pedindo ajuda, socorro. Por que você não socorreu? Ele disse, porque eu achei que era muito inadequado, porque ela tinha muitos pontos negros. Ela disse, vixe, isso é muito grave, vamos lá. E ele sai. Depois que ele atravessa o portão, André Luiz diz que ele caminha quase 1 quilômetro pelos campos de cultura, que é essa extensão aqui. E ele diz, certamente ele passou pela primeira linha de defesa, que é essa daqui que tem escrito primeira linha de defesa dos samaritanos. São os samaritanos que vigiam essa parte. E ela passou. E eles verificam que que eles consideram como um vampiro, porque tinha muitas mortes de crianças. Ela matava as crianças, né, quando nasciam. Era um profissional da ginecologia. Então não tinha condições de acesso. Então essa primeira ponta da estrela é a regeneração. Do lado direito, que é o segundo, é o Ministério do Auxílio. Do lado esquerdo, vocês veem, é o Ministério da Comunicação. O 4, que é o Ministério do Esclarecimento, à esquerda, e à direita. À direita, à esquerda, Ministério da Elevação, e vai se aproximando do Ministério da União Divina, totalmente oposto e distanciado do Ministério da Regeneração. É onde existem as comunicações e as orientações do plano superior. Isso ao redor aqui, tudo isso é prédio habitacional. Na parte inferior é o Parque Hospitalar, veja como é imenso. O Campo da Música aqui, e lá em cima é o Parque das Águas, que André Luiz menciona com Lísios, né? Aqui no centro é o Palácio da Governadoria. Cada pontinho desse é um edifício residencial e também do trabalho daqueles trabalhadores daquele Ministério da Regeneração, né, da Comunicação, do Auxílio, etc. Né? E você pode adquirir uma residência dessa com o seu trabalho, com bônus honorum, e passa a ser hereditário. Então, seu familiar que vier, se ele tiver méritos também, vai para junto de você, vai morar com você. Próximo. O Alvorada Nova é muito importante. Ela é a mais antiga das colônias que estão no umbral. Nosso lar foi construída, inspirada em Alvorada Nova. Ela foi construída antes da descoberta do Brasil,
pelos engenheiros construtores de Jesus, que sabiam da destinação do país como pátria do Evangelho. Então, eles têm aqui na biblioteca, é dirigido por Caibar Schutel. Antes dele houve outros dirigentes, depois dele haverá outros. É ele que dirige toda a Alvorada Nova e todas as Alvoradas Novas ou postos de trabalho associados a ela. Nós vamos ter uma ideia depois. Vocês vejam, tem também o portão principal lá embaixo, tem essa redoma que é a muralha, e esses círculozinhos dentro das muralhas são as fontes de emissão magnética, proteção magnética da colônia. Tem lago, né? Tem o centro que governa, tem tudo. Tem hospitais, o hospital ou casa de repouso é dirigido pela Sheila, pela enfermeira Sheila, né? O gabinete Caibar Schutel fica no prédio principal, e tem a biblioteca, tem a sala de conferências, tem tudo. A biblioteca, numa das estantes, tem o bustos de estátuas, eles chamam meio busto de estátuas, das pessoas que contribuíram, ou dos espíritos que contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento da colônia. E entre esses bustos está o de Dom Pedro II e de Gandhi, né, que contribuíram para isso. Onde é que se situa a Alvorada Nova? Fica situada, à esquerda, vocês vejam, no litoral que pega Santos, Vila Belmiro, o litoral paulista, pega Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Provavelmente não é uma área tão grande quanto tudo isso, mas pelo fato de estar situada num plano muito elevado, ela engloba essas partes. Então, as pessoas que estão nessa área, que têm merecimento, poderão ser socorridas no Alvorada Nova. Nem todos têm esse merecimento. Ela está situada num plano superior ao do nosso lar. E o nosso lar está no limiar do umbral. Né? Próximo. Nós vemos aqui os postos de... Aqui são 3 estruturas que constituem um posto de socorro. Tem montanhas, tem lago, tem gramado, e aonde vocês vejam o que parece vegetação, isso é umbral. Então, ele socorre as pessoas do umbral, e quando eles têm condições, são transferidos para outras colônias ou para a Alvorada Nova. Se ele veio de lá, se a reencarnação foi programada por eles, então ele retorna lá. À direita, nós vemos que as colônias crescem como qualquer cidade. Em 1987, ela englobava a cidade de Santos e São Vicente, tinha cerca de 200 mil habitantes. 5 anos depois, já tinha 500 mil habitantes. E englobava também Praia Grande e Cubatão. De 2 postos de socorro, passou a ter 3. Aqui é um deles. Os postos de trabalho em todo o mundo, presta atenção. No Brasil, eles tinham 530 em todo o mundo. Em 92 já tem 1.060, tinha 1.060. Só no Brasil tinha 70. O que é que são os postos de trabalho? É como se fossem as materializações do plano espiritual, ou em casas espíritas, ou em casas evangelizadas. A rigor, aqui no Brasil, para que seja um posto de trabalho da colônia Alvorada Nova, é necessário que a família seja espírita, não somente um membro, para que não haja discordância vibratória, confusão, né? Discussões. É muito sério a escolha, então tem 70. E no mundo todo, em 92, tinha 200. Em 87, era Brasil, França, Canadá, Itália, Japão e Alemanha. E a partir de 92, tinha mais 23 países ao todo que tinham esses postos de trabalho. Né? E deve ter também colônias. E eles dizem que a França
é onde fica, é como se fosse a matriz dos postos de trabalho na Europa. Então, vocês calculem que 30 anos depois deve ter muito mais habitantes, talvez uns 5 milhões de habitantes. Porque o nosso lar tinha 1 milhão de habitantes quando André Luiz publicou o livro, hoje já se calcula que tem 10 milhões de habitantes. Né? Então, cresceu muito. Né? Próximo. Aqui é outra colônia importante. Eu não vou falar de todas, porque são muitas. Talvez milhares de colônias só no Brasil. Tem colônia que pega 2 estados, mas tem estado que tem várias colônias. A colônia Redenção engloba Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. É uma grande referência do plano espiritual para todo o planeta. E é um grande laboratório fluídico que beneficia a colônia e também distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Essa colônia é de onde Divaldo Franco veio, provavelmente é dirigida por Joana de Ângeles, embora ele não tenha dito, mas ela foi fundada há pouco mais de 200 anos, antes da independência do Brasil, por abolicionistas, republicanos depois, né? E todos que lutavam pela liberdade do país. Né? E também foi construída também por a abadesa Joana Angélica, né? Que foi a Joana de Ângeles, que foi martirizada durante as lutas da independência. Né? E diz que foi fundada por franciscanos que viveram na época de Francisco de Assis. Eu tenho quase certeza que um dos diretores espirituais, um dos protetores é Francisco de Assis, porque tem Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis, né? Foi Clarissa, fundou as Clarissas. O exemplo dela maior era Francisco de Assis. Né? Então, e Edivaldo Franco, Nilson está lá, a mãe de Edivaldo está lá, né? E ele vai retornar lá também, certamente. Né? Próxima. Aqui é a Colônia Esperança. A Colônia Esperança foi fundada por Eurípides Barçanufo nos anos 20. Né? Ele desencarnou em 1918 de gripe espanhola e a Virgem Santíssima perguntou se ele queria continuar na vida ou já queria partir, porque Jesus precisava dele. Né? E ele preferiu partir, foi com a Virgem Maria. E poucos anos depois, ele pediu a Santo Agostinho que intermediasse a Jesus o desejo dele construir esse hospital que abrigasse aqueles alienados, porque ele ficou extremamente penalizado com, principalmente, espíritas que estavam sofrendo tremendamente no umbral pesado, que foram desencaminhados pela sua incúria, receberam a mediunidade e não souberam manter. Comercializaram, mercadejaram os dons espirituais, a simonia, né? Mas não somente espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, que não souberam exercer o seu mediunato. E católicos que se desviaram do Evangelho de Jesus, da mesma maneira que evangélicos, que também mercadejaram os dons espirituais. Então, é penalizado, lembrando aquela visão de Eurípides, que ele viu Jesus chorando e perguntou: mestre, por que choras? É pelos que não conhecem o teu evangelho. Ele disse: não, é por aqueles que conhecem e não praticam. Mas não é só não praticar, é totalmente desvirtuar a mensagem. Pior ainda, aqueles que conhecem e desvirtuam. Baseado nisso, ele construiu esse Hospital Esperança, que hoje é uma colônia ampla, que vocês vejam, todo rodeado de flores, o prédio central. Né? Tem um sanatório, que ele chama que não somente para alienados, tem muitos, principalmente que se alienaram do mundo espiritual. Eles não chegaram lá loucos.
a consciência pesou demais, a punição, a autopunição deles era imensa pelo remorso, e eles enlouqueceram. E também muitos loucos, que continuaram loucos no mundo espiritual, são socorridos lá no sanatório, né? Então, tem hospitais de médiuns, hospital de alienados e hospitais gerais também. Então, a colônia, todos esses retângulos aqui, em forma de U invertido, são prédios que abrigam as várias dependências e as várias atividades. E tem prédios aqui circundando, lá atrás, são prédios habitacionais, né? Então, tem outro, nós vamos ver próximo. Pode passar, Kemi. Onde é que se situa Nova Esperança, né? Aqui é Nova Esperança. Aquele Colônia Esperança se situa acima da cidade de Sacramento. Aqui é Nova Esperança, que é também uma colônia fundada por Eurípides Bassanufo. Essa é imensa. Ela fica em Palmelo e engloba Pires do Rio, Caldas Novas e Ipameri, em Goiás, né? Então, poderia ser chamada a colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, que saem, que permanecem no orbe planetário, né? O que hoje equivale a cerca de 30 bilhões de espíritos. É muita estatística, é muito controle. E é grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente radiação planetária. E a gente se lembra que é em Goiás que tem o Alto Paraíso de Goiás, que existe uma tremenda influência magnética no mundo espiritual, né? Benéfica, por sinal. Deve ter também contribuição de muitas outras colônias, né? Próximo. E existem muitas outras colônias. Cada posto de trabalho distribuído no mundo inteiro é chamado de Boa Esperança, né? Só para ter uma ideia de outra colônia, que eu não vou me estender muito mais, né? Tem a colônia do Bacateiro. Você veja que pega Goiás e Mato Grosso também. Tem Montes Claros de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Barra de Garças, Rondonópolis, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, o Cuiabá. Engloba tudo isso, né? Então, ele desenvolve técnicas de tratamento das doenças renais e presta assistência específica aos necessitados com enfermidades renais. Muitas colônias no Pará, no Amazonas, prestam assistência específica a determinadas patologias. No Pará, tem também a colônia que presta assistência exclusivamente às doenças cardiovasculares, estimula o transplante de coração. No Amazonas tem também para o desenvolvimento de doenças neurológicas, de aparelhos e de tratamentos neurológicos. Em Gramados, no Rio Grande do Sul, tem também para a coluna vertebral, para movimentação, para voltar a andar, etc. Tem muitas colônias do Rio Grande do Sul e muitos postos ou colônias ligadas à colônia Gramado, do Rio Grande do Sul. Agora, o que nós, só para dar uma ideia, é que, como existem muitas colônias no mundo todo, André Luiz uma vez falou, visitando o espaço das nações. Então, precisa de um tradutor para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, se você não sabe falar inglês. Se for para a Alemanha, tem que ter uma pessoa que lhe oriente, porque lá só fala o alemão, que é muito próximo ainda. Lógico, tem espíritos elevados que se comunicam pelo pensamento, mas ainda é necessário, próximo à Terra, da linguagem falada. E muitos ainda estão ligados à linguagem do plano deles, né? Então, em toda a colônia, eles mantêm a tradição e os costumes do país em que elas se situam, em que elas se situam. Próximo. Pode passar, Kevin. Então, nós vemos aqui é o que eu acabei de falar, que o mundo, ele diz, todos mantêm o mesmo costumes e tradições. Ele diz, o mundo espiritual do mundo muçulmano continua muçulmano e o mundo espiritual do mundo judeu continua judeu.
E nós temos aqui agora uma comunicação, pode passar, Kemi, a seguinte, é feito por Chico Xavier, quando se pretende falar da vida, é um livro pequeno que ele põe 22 comunicações desse espírito, desse jovem espírito que era de família israelita de São Paulo, pai médico, Roberto Muscati. Ele relata o seu desligamento do corpo, fala da ajuda do seu avô, e cita Mosé Caron, que ao pronunciar as palavras Lechanah Rababi Yerushalayim, tranquilizou e fez dormir como uma criança. Ou seja, ele disse que é comum se despedir dizendo no próximo ano em Jerusalém. Isso é muito emotivo para quem ouve. Né? Acordou num leito alvo com sua avó Raquel, velando por ele. Depois foi ao encontro com outros amigos para um recinto fechado, dedicado à oração, no amplo educandário hospital. Esses amigos cantaram o hino Shalom Aleichem, e seu avô o abençoou. Vocês vejam que eles estão num ambiente totalmente israelita, judaico. As lágrimas banharam seu rosto, enquanto seu avô promovia o sedé. Vinha saber então que me achava em Eretz Israel, cuja beleza é indescritível. Ali naquela província do espaço terrestre se erguia uma outra cidade luminosa dos profetas. Shalom Aleichem quer dizer a paz esteja convosco. Era o que Jesus dizia. Né? E o sedé é a refeição do primeiro dia da Páscoa. Em Israel, só se faz uma vez, mas pela lei judaica, né, ela, fora de Israel, é obrigatório fazer 2 vezes, nos 2 primeiros dias da Páscoa. Aí ele diz uma coisa interessante: os que choraram no mundo, os que sofreram torturas, os que foram martirizados e queimados, perseguidos e abatidos por amor à vitória do eterno e único Criador da vida, operavam repousando e descansavam trabalhando pela edificação da humanidade nova. Quem puder... Cida, você poderia continuar? Cida, você poderia ler? Posso sim, é que eu não tinha ligado o Ah, microfone. perdão. Não quero dizer... Hum. Desculpa, Você Romero. quer que eu leia? Pois Não, bem. eu leio. Robert Muscat relata seu Não, desligamento do eu já li essa parte. Só os que esse final. choram, os que É Não, no último parágrafo. último parágrafo, Cida. não, os que choram. Na, pode ler os que choram. Os que choram no mundo, os que sofrem torturas, os que foram martirizados e queimados, perseguidos e abatidos por amor à vitória do eterno e único Criador da vida, operavam repousando e descansavam, trabalhando pela edificação da humanidade nova. Não quero dizer que estava numa cidade privilegiada, porque outras nações as possuem nas esferas que cercam o planeta, mas aquele recanto era meu coração, pulsando com milhares ou milhões de outros corações consagrados ao Pai único. Xavier Francisco Cândido, quando se pretende falar da vida. Lindo. Então, quando o pai leu isso, ele chorou, né? E o filho depois pediu para ele conservar todas as mensagens e publicasse num livro, né? Então, vamos ver como é a música Shalom Aleichem. Ligar o som. Não tá sem som. Você pegou do... Mas
Era para... Ah, pronto. Vamos ver se sai. Não, não vai, né? Bom, é uma música muito bonita e emocionante. E eu imagino esse espírito quando ouvi essa música. Realmente, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, né? O Senhor esteja convosco, né? Então, era isso que eu queria dizer. É uma realidade. Agora, lembrem-se, existem outras colônias que eu não estou falando aqui, como aquela dos Gregorianos, né? Que é a cidade estranha que André Luiz relata em Libertação, muito grave, e que tem uma cidade muito parecida, que Divaldo Franco relata, Manuel Filomeno de Miranda relata, que é a cidade da justiça, né? Que é semelhante, é terrível, né? Então, essas existem, e é aquela que Divaldo Franco falou na transição planetária, estava sendo transferida, toda ela, por técnicos, por engenheiros altamente especializados, para o mundo expiatório, onde eles iriam retornar. Não iriam nem reencarnar, né? Iriam voltar, iriam para aqueles mundos mais primitivos, né? Então, existe aquela que André menciona, a moradia, que é aquela que fica no umbral também, e que estava aflita, pedindo socorro das preces, porque a guerra, Segunda Guerra, estava para começar, né? Então, existem muitas. E como essa cidade estranha existe em todo o planeta Terra, porque existe o umbral, existe o abismo, existe as furnas, né? Em todas essas regiões, né? Estão sendo sanadas, né? Então, nós temos a esperança que não vamos ficar flutuando, né? Vamos ficar earthbound, né? Ligados à Terra, atrapalhando a vida dos outros. Vamos, depois de passar pelo nosso processo purgativo, se necessitarmos, né? Então poderemos ir para a cidade estudar e aprender. Muito bem, agora vocês podem tirar alguma dúvida que o senhor puder responder. Agora é com o Rafa. Obrigada, querido. Obrigada, Romero. Vamos lá, Romero, temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira vem da Maria Helena. Ela pergunta se essas naves espaciais que estão vendo alguns desses planetas sem vida aparente, seria devido a esta matéria ser como matéria escura, que não sabemos ainda o que é? Eita, essa pergunta é difícil. Eu não sei ainda nem direito o que é matéria escura, eu sei que é antimatéria. O que é que a gente pode dizer? A física ainda não está dominando essa parte. Diz o espírito Áureos, né, que esses espíritos que estão nessas grutas, nessas cidades terríveis, altamente intelectualizados, cientistas, mas que moralmente muito baixos, eles dominam, inclusive, com lasers, quakers, everything, quakers, todos esses dominam, né? E que, inclusive, eles já têm um conhecimento muito superior da matéria escura, da antimatéria. Mas o que é que a gente vê em naves espaciais? Existem relatos, são matéria, matéria física, ou seriam visões de pessoas que têm a percepção. Existem muitos relatos de pessoas sendo abduzidas, de pessoas que veem. Será que isso é só mediunidade? Será que só vidência? Eu acredito que possam existir, possam estar explorando, né? Possam vir de mundos superiores. Alguns dizem que nem todos são benéficos, e parece que não, porque Chico Xavier relata um encontro que teve, que quando ele parou, via um ser que vinha se dirigindo para ele, e Emmanuel foi que disse: não se aproxime, eles são perigosos. E, de repente, é como se o Chico Xavier não pudesse mais ser visto por aquela pessoa que se aproximava, e ele voltou para a nave, e a nave levantou voo. Então, isso nos traz a certeza de que pode haver
também pessoas que não são tão boas, embora se diga que os espíritos não podem prosseguir para o céu além do que lhes permite o seu desenvolvimento moral. Mas é lógico que o desenvolvimento intelectual continua, né? E muitos o empregam para o mal, né? Então, pode haver realmente naves espaciais que nós não vemos, não existe prova ainda, existem relatos espíritas, né? E pode haver também evidência, uma pessoa que tem evidência. O que é fato é que o espiritismo ainda não trata disso, e algumas pessoas ainda pensam em introduzir em casa espírita esses ensinamentos. Questionam por que não se trata de extraterrestre. E tem casas espíritas que têm reuniões mediúnicas, muitos com extraterrestres, né? Mas aí eu acho que é desviar, porque o nosso objetivo maior é a transformação da pessoa, né? É o conhecimento. E quantos extraterrestres são realmente extraterrestres desses que se comunicam, né? Me estarão fascinando, né? É difícil a gente avaliar isso. A Jupira pergunta sobre a colônia das flores, que ela diz que disseram que a colônia das flores era para quem tinha tido câncer. Correto. Ou que morreu com câncer, ou que persiste ainda com câncer no seu perispírito, né? É verdade, nós temos, por isso que eu disse, né, que tem colônias que dependem da afinidade. Então, muitas vão. Não quer dizer que todos que tiveram câncer irão para lá. Tem também o merecimento, tem também a orientação de pessoas que pedem, né, intercessão de pessoas que fazem por aquele ente querido, né? Mas é verdade, né? Nós temos muitas perguntas aqui, então vamos lá. Não vou ser mais. Não, sem problemas, não. Tá ótimo. Tem muito interesse aqui. A Maria pergunta novamente: como necessitamos de uma colônia de medicina especializada se não temos mais o corpo físico? Nós temos o corpo espiritual. O nosso corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. A doença que se instala na gente já está instalada no perispírito, né? Então, quando nós viemos para o mundo, nós trazemos inscritos no nosso DNA e no nosso corpo mental, eles dizem, no nosso perispírito, aquilo que é necessário para a nossa redenção. A nossa provação, a nossa expiação está inscrita. Se nós viemos para ter um câncer, vamos falar de câncer, às vezes nós já esgotamos o que nós necessitávamos, já cumprimos a nossa obrigação, se soubemos sofrer, se já nos redimimos, e nós chegamos no mundo espiritual com pouquíssimos resquícios, e às vezes totalmente sanados. Mas a maioria de nós permanece com a doença no perispírito. Alguns se revoltam. Nós vemos no corpo material pessoas que se operam no câncer de próstata. Hoje em dia se diz, não se morre mais de câncer de próstata, mas se morrem. Porque muitos se apresentam já metastático. E às vezes fica difícil controlar, né? Tem muitas pessoas que tratam câncer está curado. E a vida toda está curado, foi-se embora, né? Mas umas permanecem no perispírito e rebenta com metástases. Ou recidiva no mesmo local, né? Porque ainda não sanou. É como alguém que é leproso e que ainda não espiou bastante e não é sanado. Se ele retorna antes, ele permanece com a doença e vai ser tratado. Vai ser tratado lá. Não é contagiosa. A mulher que morre grávida no acidente de carro, que não aborta pelo acidente, sofre cesariana no mundo espiritual. Tem vários espíritos que relatam, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda relata uma cesariana. Não é para salvar a criança, é para libertar o espírito que ainda está preso no útero, né? Tem, em reunião mediúnica, tem parturientes. Eu já fiz 3 partos numa reunião mediúnica.
é só sugestionável. E a médica se comporta como se estivesse parindo. E Inácio Ferreira relata também cesariana, né? Pessoas que tiveram câncer de próstata precisam retirar energias, sofrem cirurgia no corpo espiritual. E muitas dessas doenças que são estudadas, muitos dos tratamentos que são feitos lá, passam depois para o mundo material, para o mundo físico. São avanços que nos chegam através de missionários. Muitos aprendem lá, ou no período de desdobramento, mas principalmente quando estiveram lá nessas colônias aprendendo, e reencarnam com essa missão, e descobrem um tratamento que foi sugerido no mundo espiritual. Então, nós precisamos esse corpo precisa ser tratado lá também. A Ângela pergunta se você tem informações sobre colônias em decorrência da Covid-19. Não, não tenho. É uma coisa muito recente. Não é que vá se construir uma colônia para isso. Mas o que eu sei é que muitos deles foram abrigados em diversas colônias. Foram assistidos em diversas colônias. Porque, como Manuel Filomeno Miranda disse, nem todos vão morrer da Covid, mas aqueles que estão extremamente preocupados, que não têm confiança, que têm as suas doenças associadas à velhice, etc., à sua imunologia, e que têm a necessidade de sofrer a doença e de morrer, eles desencarnarão e serão assistidos no mundo espiritual. Eles começam a assistência ainda na UTI, para reconfortá-los, reconfortar a família. Eles começam no hospital aqui e depois transferem. Se necessitar de um posto-socorro, posto-socorro. Depois se recuperam mais e vão para as colônias. Mas, especificamente, eu não tenho notícia de um hospital só para isso. A Priscila Sarmento pergunta sobre a questão de se alimentar nas colônias. Quando a gente chega a essas colônias, nosso espírito não tem fome, né? Ah, tem muita. Depende, né? Porque a gente ainda não aprendeu a conviver, ainda não largou os hábitos. André Luiz bebia lama por causa da sede intensa, achando que era água. Ele sorvia a água daquela lama, do lodo, né? Tem pessoas que morrem de fome, tem pessoas que estão extremamente obesas na espiritualidade. Foi uma luta no nosso lar, e eles pediram orientação à Alvorada Nova, veio a orientação de cima. Como é que vão lidar com isso? Eles mandaram técnicos, porque só queriam comer comidas materiais. O que é comida material? É carne, essas coisas, mas não a carne física, a carne. Eles tiveram que abrir os calabouços. Havia prisões no nosso lar. Deu ordem, o governador deu ordem para abrir os calabouços para prender os renitentes, porque estavam contrabandeando o alimento. Qual era o contrabando? Com quem que eles faziam o contrabando? Com o umbral. Pessoas que passavam para eles, iam lá e traziam a comida, né? Porque eles tinham que se acostumar com uma alimentação mais leve. E a pessoa precisa. O espírito precisa se alimentar. Quanto mais elevado, mais ele respira do ar e do sol. Ele não sente a fome que nós sentimos. O estômago pode ser atrofiado, pode nem ter estômago. Mas ele precisa da energia. E a energia vem do sol. Vem pelo centro coronariano. Tem pessoas encarnadas, como os yogis. Eles passam meses sem se alimentar. Ninguém sabe como. Mas é porque eles aprendem a absorver o prana através dos seus centros de energia, através do baço, né? Do centro esplênico, que absorve a energia solar também, mas principalmente através do centro coronariano, né? Todos nós precisamos da alimentação, porque é energia. Agora, quanto menos ligado à matéria, menos a gente necessita de alimento material.
mais os nossos órgãos vão se atrofiando. Por isso que a André Luiz disse, eu não havia preparado os meus órgãos para a vida no mundo espiritual, né? Ou seja, ele tinha se alimentado, tinha bebido, tinha feito tudo, gostava daquilo. Então, a gente tem que aprender a se desfazer disso também, aos poucos. Mas nós precisamos da comida. E tem muitos relatos de espíritos que dizem, perguntam, o que é que você está comendo? Ah, o que eu comia na Terra. Não, aliás, o que eu comia, o que todo mundo come. Eu como uma sopa de carne, eu como feijão. Eu estou na pensão e não gosto da pensão, porque a comida lá não é muito boa. Não ainda se atentou que estava desencarnado. Mas eles não, bruscamente, eles não dão a entender, não dão um choque para que possa compreender. O choque veio no nosso lar para toda a coletividade, porque tiveram que abandonar e foram. E depois se acostumaram. Depois de algum tempo, ninguém mais queria saber de carne nem de coisa nenhuma, né? Do alimento mais grosseiro. Uma pergunta se as pessoas que são médiuns visuais, se durante voos elas conseguem ver as colônias. Não, não conseguem ver por várias razões. Como se a gente for também escalando, né? For um espeleologista, você não vai ver, né? Aquelas furnas nem cavernas onde habitam. Nem aqueles que vão para o fundo do mar veem também as habitações, né? O nosso lar está na ionosfera. A ionosfera começa de 80 a 800 quilômetros acima da Terra. Então é muito alto. E o plano é diferente. Mesmo, às vezes tem vidente que vê muita coisa, vê à distância, né? Pode ser contemplado, mas pelo fato dele estar se deslocando espacialmente, não dá indicação de que verá. Ele pode ver aqui da Terra, porque é a alma que vê, é o pensamento que se desloca. E você pode se deslocar, né, para muita distância, né? A Sônia Pereira... desculpa. Tem desdobramento, né? Muitos vão em desdobramento para essas colônias. A Sônia Pinesi pergunta se as colônias evoluem como o planeta Terra ou recebem sempre espíritos do mesmo grau evolutivo. Elas evoluem, e é como aqui na cidade, tem os arredores que moram em habitação mais pobre, às vezes mais analfabeta, convivem com a gente. Então, também a periferia, moram alguns ainda que não estão tão evoluídos quanto outros, né? Lá na colônia de André Luiz, é muitos mais elevado do que o próprio André Luiz. Mas o que liga todos eles é a afinidade. A afinidade vibratória é a mais importante. Ele pode não ser ainda tão evoluído, mas ter o pensamento mais elevado, né? Ele pode estar ali por alguma razão, ele está evoluindo, está estudando, está educando. Tem pessoas que vêm de fora, tem espíritos que vêm de fora para estudar, para estagiar, como o André Luiz foi para outras colônias, né? Tem espíritos que estão sempre vindo do plano mais elevado para dar instruções, para levar, não somente nas comunicações da união divina, que é com os planos muito mais elevados, né? Mas espíritos que vêm de outras colônias. Como também, que é mais comum, ir de uma colônia mais inferior para uma mais elevada, como prêmio. Eles saem e visitam, né? Mas, a rigor, todas elas evoluem. E todas elas têm o mesmo fuso horário da cidade onde elas se localizam, do planeta onde elas se localizam, né? Porque, como André Luiz diz, qualquer que seja o plano vibratório, o espírito sempre terá o céu aberto sobre sua cabeça e a terra sobre os seus pés. E é uma terra idêntica da terra, com a matéria daquele plano, né? Então, nos vários planos sempre terá isso. Romero, a gente já chegou à meia-noite aí do Brasil, a gente ainda tem muitas perguntas. Tem como a gente fazer ainda mais algumas perguntinhas e depois a gente passa as perguntas para você também, se você Tá puder responder. certo. Posso, sim. É um prazer, pode Então, dizer. mais umas duas perguntas, então, para a gente terminar aqui
A primeira é: os espíritos podem construir colônias espirituais e demais objetos no mundo dos espíritos, se assim o quiserem? Podem, sim. E mesmo sem quererem. Por que que os índios, quando eles chegaram, quando foram construir nosso lar, eles tinham aquelas construções infantis, provavelmente as ocas, né? Porque tinham as mentes primitivas. Por que que as construções nas cidades mais inferiores do mundo espiritual não têm harmonia? São cores berrantes, prédios tortos. Alguns são melhores, mas tem muita sujeira, tem muita lama, porque aquilo tudo é matéria mental. E às vezes a pessoa vai construindo, pelo que vai pensando, sem saber que está construindo, vai se solidificando, né? É a matéria mental, é a ideoplastia. Agora, os espíritos elevados, os que têm poder, eles conseguem fazer exatamente aquilo que eles estão planejando. E eles têm na mente um planejamento muito elevado. Nós tínhamos aqui na Terra um inventor tremendo, que eu acho que foi até maior do que Thomas Alva Edison e trabalhou com ele, que foi o Nikola Tesla. O Nikola Tesla era um inventor tremendo. Todas as invenções dele eram planejadas, executadas, testadas mentalmente. E ele via mentalmente onde era que aquilo não tinha dado certo e corrigia. Depois que estava todo pronto e via que funcionava, ele montava a invenção aqui na Terra. Esse é um médium tremendo, de alta capacidade, um espírito muito elevado. Então, eles, no mundo espiritual, eles têm essa capacidade. Eles conseguem concentrar o pensamento, focar e fazem. Agora, nós aqui, por isso que Allan Kardec alerta, para cultivar os pensamentos, a vigilância e a oração, para que você não ande disseminando pensamentos ruins. Você desejar o mal com intensidade para uma pessoa, porque você materializa no mundo espiritual. E, às vezes, aquilo repercute, vai influenciar alguém em outra parte. Já faz parte dessa egrégora que permeia o nosso planeta, influenciando os encarnados, né? Então, eles podem construir. E é por isso que você, às vezes, sem saber como você está com a roupa com que você foi sepultado, você está com a sua cigarreira, está com o seu isqueiro de lado, sem saber como foi que fez. Simplesmente você fez. Se vai na sua cama, tem um crucifixo. Como foi que você botou esse crucifixo aí? Não sei, apareceu, né? Porque tinha um crucifixo na cabeceira dele, né? Ou dela. Então, é a mente que faz tudo isso. E ele perdura tanto quanto o tempo perdura a mente. Só que são muitos que estão chegando e se mantendo, eles vão mantendo isso por séculos. Né? Tem uma pergunta bem rápida da Tânia, que ela diz que nunca leu a respeito. Será que a prática de esporte é possível? Porque ela é ciclista. É, sim. Deve ter ciclovias. Se tem ciclovias na Terra, tem ciclovias, porque veio do plano espiritual, porque a nossa é uma cópia imperfeita. A Rochester, ele disse uma coisa que me impressionou. Ele disse: ninguém consegue pensar o impossível. Você diz, isso aqui é impossível, isso não existe, isso é impossível. Não existe a gente pensar uma coisa impossível, porque o que você acha que é impossível já foi realizado, está se realizando ou vai se realizar em algum dos bilhões de planetas que circulam o universo, seja no mundo material daquele planeta, ou seja no mundo espiritual. Né? Então, isso é impressionante, porque realmente as possibilidades são catastróficas, são imensas as possibilidades. Então, tem tudo isso. Tem esporte, tem tudo. Agora, os gostos são diferentes também. Às vezes você vai gostar de uma música melhor que você não gostava aqui. Você já gosta de uma reflexão, você vai para o Parque das Águas, anda pelas árvores, porque você absorve a energia. As árvores
desprende energias benéficas, água desprende, as praias desprende. Lá tem praias, tem tudo. Agora, os nossos interesses são muito variados também. A gente vai querer, depois que se redime, vai querer aprender e vai ter que servir, trabalhar, servir. E às vezes você chega morto e cansado, você quer dormir mesmo. Provavelmente tem ciclovia, mas não tem UFC, né? Porque aí seria um pouquinho difícil. A última perguntinha, então, para a noite, apesar de termos várias aqui, vou fazer. Então, cada colônia vai falar uma língua diferente? Cada colônia vai ter um povo específico ou é misturado? Pode sim. Tem colônias que têm mistura assim, de povos, de roupas. Isso parece que está no carnaval, coisas extravagantes, né? Porque a pessoa, o espírito, gosta do que era na época. Naquelas mais elevadas, eles comunicam pelo pensamento, volitam. Mas naquelas ainda, as pessoas ainda não dominam isso, precisa especificamente daquela linguagem. Por exemplo, Nosso Lar, Alvorada, essas todas do Brasil falam português. Daí porque se pressiona o espiritismo, pressiona para o Esperanto, para que você possa falar o Esperanto no mundo espiritual, né? Que é a língua universal. Por quê? Porque ainda nos planos mais próximos à Terra, nós precisamos da boca, da língua, de ouvir, de alguém expressar a palavra, para que possa entender, né? Mas os que já se desprenderam disso, se comunicam pelo pensamento, se transmitem, né? Não precisa nada disso. Maravilha, Roberto. Muito obrigado por tamanhos esclarecimentos. Foi uma palestra sensacional. Antes da gente partir para o final, eu só queria lembrar as pessoas de que na próxima semana a gente vai ter a Janane Mendonça vindo aqui, falando sobre o ponto de vista. E o Blossom está recebendo Haroldo Dutra Dias em Los Angeles, numa palestra presencial, com o tema de As Dores da Alma, do dia 1º de outubro, das 10 às 11h30 da manhã. Se vocês quiserem o contato, é o telefone da Akemi. Ela também botou aqui no chat a informação de como pegar tickets. E para quem quiser, fica a dica. Romero, muitíssimo obrigado mais uma vez. Se a gente pudesse encerrar hoje com qualquer consideração final que você tenha e uma prece de encerramento, seria ótimo, por favor. Pois não. Eu acho, Ava e amigos, que tudo isso é consolo para todos nós, de sabermos que nós vamos rever os nossos familiares, que nós nem sabemos quão elevados eles possam ser. Provavelmente, ou já estejam reencarnados ou não, mas nós seremos assistidos nessas cidades espirituais. Nós nunca somos desassistidos pela providência divina. Nós sempre somos tutorados, uns mais, outros menos. Quanto mais evoluído você for, mais eles lhe soltam, a tal ponto que você passa a tutorar outros, mas nunca ninguém está só. E a gente sabe que a vida continua, tem a certeza na vida futura, mas muito mais do que isso, é a certeza de que tudo que nos possa acontecer, de bom ou de ruim, está de acordo com a justiça divina e que é para o nosso bem. Esperamos que sejam coisas boas, mas se vier coisa ruim é porque eu mereço. E eu ficarei satisfeito em pagar aquilo que eu devo. Então, eu acho muito, muito confortador saber que existem colônias espirituais que nos recebem, que nós não vamos ficar flutuando nas nuvens, tocando harpas, né? Nós vamos trabalhar e aprender e crescer cada vez mais. Então, gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos, a bondade, as perguntas que foram feitas, né? E agradecer principalmente a Jesus, o nosso Mestre Maior, aos espíritos que fazem e protegem o Blossom, a Joana de Ângeles, que certamente também está orientando
o Blossom e o Cécio, entre outros espíritos, pela intuição, pela possibilidade de discorrer sobre um tema tão interessante, pelo amor que tem demonstrado por todos nós, pela possibilidade do crescimento que pode ser acelerado pelo conhecimento e pela aplicação da doutrina espírita, com a certeza de que tudo só tende a melhorar e que nós, conscientemente, jamais iremos nos afastar da lei divina, jamais iremos errar novamente. Pedimos a graça, as bênçãos dos nossos protetores espirituais para todos os que fazem o Blossom, o Cécio, para todos os que estão aqui reunidos conosco, e que a paz de Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja.